Entre as paredes de pedra de um convento em Beja, no coração de Portugal, uma voz se levantou contra o silêncio. Uma voz de mulher, enclausurada, proibida de amar, mas incapaz de sufocar o fogo que a consumia por dentro. Essa voz atravessou séculos, mares e fronteiras. Essa voz ficou conhecida como a da freira Mariana Alcoforado, a autora das misteriosas Cartas Portuguesas. Mas será que foi realmente ela quem escreveu? Ou tudo não passou de uma invenção de um homem francês? Essa dúvida nunca foi respondida com certeza. E talvez seja justamente isso que torna essa obra tão fascinante. O mistério, a mistura entre a verdade e a ficção, entre a carne e o espírito, entre o silêncio do claustro e o grito da alma apaixonada. Portugal vivia o século XVII, um tempo turbulento. Após 60 anos de domínio espanhol, o país havia reconquistado sua independência em 1640 sob o comando de Dom João IV. Mas a paz estava longe. A guerra contra a Espanha ainda ardia, e para sustentar sua posição, o rei buscava alianças militares, especialmente com a França de Luís XIV, o famoso Rei Sol. Nesse tabuleiro político, o Alentejo, região estratégica junto à fronteira, tornou-se palco de batalhas e de paixões inesperadas. Foi ali que se cruzaram os destinos de Mariana, filha de uma família nobre, forçada desde jovem ao claustro, e o do conde de Chamilly, um soldado francês enviado para reforçar as tropas lusas. O convento, que deveria ser o espaço da pureza e do silêncio, acabou se transformando no cenário de uma das maiores histórias de amor e desespero da literatura ocidental. Mariana, enclausurada desde menina, encontrou em Chamilly o contraste absoluto de sua vida. Ele vinha do mundo, carregava as marcas da guerra, a vivência da liberdade e o magnetismo de quem podia escolher. O encontro de ambos, seja através de olhares furtivos em janelas gradeadas ou encontros clandestinos, incendiou aquilo que o claustro queria apagar, o desejo. E desse desejo nasceram 5 cartas, que não são apenas palavras no papel, mas explosões de sentimentos. Diferentes do amor cortês da época, que se escondia sob metáforas e idealizações, aqui encontramos dor crua, confissões sem filtros, um grito de amor e de desespero. Em uma delas, Mariana escreve: "Tudo me é insuportável sem ti, até a própria vida." Não é a voz de uma mulher serena, mas de alguém dilacerada entre o sagrado e o profano, entre Deus e a carne. O que torna esse episódio ainda mais fascinante é a forma como as cartas chegaram até nós. Em 1669, em Paris, o editor Claude Barbin publicou Lettres Português, anonimamente, sem nome de autora. O choque foi imediato. Na capital da sofisticação europeia, uma confissão tão íntima, tão desesperada, escrita por uma mulher, pior ainda, por uma freira, causou escândalo e fascínio. Rapidamente as cartas se espalharam pela Europa, traduzidas, comentadas, copiadas. Pela primeira vez, uma voz feminina falava de amor sem máscara, sem subterfúgios, sem obedecer às convenções sociais que a obrigavam a ser recatada e silenciosa. Mas logo surgiu a dúvida. Teria sido Mariana Alcoforado a autora dessas cartas? Ou tudo não passava de uma invenção literária francesa? A autenticidade foi questionada já no século XVII. Os defensores da versão portuguesa apontavam a intensidade emocional e os detalhes de clausura como marcas de uma experiência real, impossível de ser forjada. Já os céticos, apoiados no estilo refinado e no polimento da prosa francesa, atribuíam a autoria a Gabriel de Gilles, diplomata e homem de letras que teria escrito as cartas inspirado em modelos clássicos, como as Heroídas de Ovídio. Essa tensão entre verdade e invenção nunca foi resolvida. Mas talvez seja justamente esse mistério que mantém as cartas portuguesas vivas. Porque, no fim, pouco importa se foi Mariana, uma freira enclausurada que ousou escrever o inconfessável, ou um literato francês que encenou sua voz. O que importa é que a obra revelou algo muito mais profundo,
a universalidade da dor amorosa. Cada carta parece um degrau de descida no abismo da paixão. Da esperança inicial à angústia do abandono, do ciúme ao desespero, da súplica à resignação amarga. Mariana, ou Guilherme Hagues, ou ambos, constrói o retrato atemporal da alma humana dilacerada. Quem lê sente o peso de cada palavra como se fosse escrita com sangue e lágrimas. E, ao mesmo tempo, sente que há ali algo de absolutamente humano e reconhecível, porque quem nunca sofreu a espera, o abandono, a rejeição? Quem nunca escreveu, ainda que apenas na mente, uma carta que nunca será enviada? O impacto cultural da publicação não pode ser subestimado. Em plena Europa barroca, marcada pelo rigor religioso e pela repressão dos sentimentos femininos, surge um texto que coloca a voz de uma mulher no centro do palco. Mais ainda, uma voz que não pede permissão, que não se cala diante da dor, que não teme a confissão da fraqueza. Foi um terremoto simbólico. Em Portugal, Mariana foi lida como escândalo e tragédia. Na França, como literatura refinada. Mas em todos os lugares, como verdade emocional. E assim, as cartas portuguesas sobreviveram aos séculos. Hoje, ainda nos emocionam porque não pertencem apenas ao século XVII, mas à memória coletiva da humanidade. São um monumento à palavra que atravessa muros, conventos, regimes e tradições. São o testemunho de que, mesmo enclausurado, o coração humano encontra uma forma de gritar. Quando terminamos a leitura, resta o silêncio. E nesse silêncio ecoa a pergunta: quantas vozes como a de Mariana foram apagadas, silenciadas, esquecidas? Quantas mulheres amaram, sofreram e nunca puderam deixar testemunho? Talvez por isso essas cartas ainda nos toquem tanto, porque em cada linha sentimos não apenas a dor de uma freira do século XVII, mas a dor universal de quem ousa amar. E assim, o mistério continua. Mariana existiu, escreveu, sangrou no papel, ou tudo foi o artifício engenhoso de um francês? Nunca saberemos, mas talvez não precisemos saber, porque no fundo, as cartas portuguesas falam menos sobre a autoria e mais sobre nós mesmos. E eu lhe pergunto, se você estivesse no lugar de Mariana, o que faria? Aceitaria o silêncio imposto ou deixaria sua alma gritar no papel, mesmo sabendo que poderia ser condenada?